Porque na igreja os maridos são santos e em casa uns diabos. Meu marido me trai, me bate, maltrata todos aqui em casa, mas vai dar estudos bíblicos na igreja sobre família. É. Olha o cara aí. Mas isso aí é fruto dessa espiritualidade hipócrita exterior da igreja. Daqui a uma semana, eu disse hoje de manhã, eu vou apresentar aqui uma pesquisa científica que mostra o estado da sexualidade dentro da igreja evangélica, dessa hipocrisia desgraçada. Então, o indivíduo não tem nenhum compromisso de vida com Deus. A igreja desenvolveu monstros que vivem de performance para ela mesma. Indivíduos que existem para a performaticidade das aparências eclesiásticas. Então é uma maçonaria. A igreja de fato é uma maçonaria, uma confraria maçônica. Aí o cara em casa bate na mulher, agride os filhos e tudo mais, mas ele bota a fardinha dele maçônica e vai para lá praticar a sua perspectiva de grão-mestre daquela maçonaria religiosa. Mas não há vida com Deus. A razão é essa, não conhecem a Deus. São os hipócritas, vivem de performance. Não conheceram o Evangelho, não conheceram Jesus mesmo. Não entenderam, por exemplo, o que Pedro diz na primeira epístola dele, no capítulo 3, que se o homem procede assim com a mulher, e toda e qualquer que seja a continuidade de vida supostamente espiritual dele, está interrompida diante de Deus. Pedro diz, tratem as vossas mulheres como parte mais frágil, com toda a piedade, com toda a decência, com todo o carinho, com todo o amor, porque vocês são herdeiros da mesma graça comum de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas o indivíduo que faz assim não tem vida com Deus, não quer ter vida com Deus, não está nem aí para Deus. Ele é apenas um chefe de escotismo eclesiástico, apresentando uma performance absolutamente exteriorizada para esse grupo de pessoas sobre as quais ele se afirma. Mas não há nenhum vínculo, nenhuma vontade, nenhum interesse de Deus na vida dele. E é nesse estado que 90 e tantos % da igreja evangélica se encontra. E não me admiraria se ela dissesse, por exemplo, que ele é pastor. Como hoje de manhã aqui no Papo de Graça a gente ouviu aquela mulher falando do pastor a quem ela se deu no gabinete pastoral, deixou o marido por causa dele, e o bicho é um galinha safado e não está inaugurando uma era, só tem. Hoje em dia a grande maioria é dessa natureza. São os poucos que se diferenciam vivendo de um outro modo, porque a situação está horrorosa. É literalmente sinal dos tempos. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 3. Alguém tem Bíblia aí para ler? Se não tiver, eu leio. Você quer ler para nós? Alguém põe o microfone aí para ele. Leia em 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, do verso 1, provavelmente até o verso 9, por favor. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3. Leia para nós aí. Do verso 1 em diante, acho que até o 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes em si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Cadê aí? Posso seguir?
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Segue até quanto? Pode seguir. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e A levam minha versão cativas. diz sorrateiramente nas casas, cativando mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aham. Então esse indivíduo aí, ele é membro de igreja. Paulo não está escrevendo acerca do cidadão comum do Império Romano. Ele está descrevendo o que aconteceria nos últimos dias dentro da igreja. Tem forma de piedade, toda forma, esse aparato, essa performaticidade que foi descrita aí por essa mulher, que vai para a igreja fazer estudo bíblico, tem forma de piedade, mas na prática nega o poder de Deus. E são os mesmos que se introduzem sorrateiramente nas casas das crentes carentes, ávidas sexualmente. E se era assim nos dias de Paulo, imagina a facilidade dos dias de hoje. O cara chega ali, a paz do Senhor, irmão. Meu irmão, entra aqui. Aí ele já chega e diz, meu ministério é esse, consolar as irmãs. Mas são uns egoístas, avarentos, sem afeição natural. E eu repito, Paulo não está descrevendo o cidadão comum do Império Romano. Ele está dizendo, nos últimos dias os membros da igreja serão assim. Os pastores, esses que são os pregadores da piedade estereotipada, mas que na prática e na vida negam de fato o poder de Deus e usam a forma da piedade como sedução para entrar nas casas e saírem como lobos vestidos de ovelha, papando um monte de mulheres sobrecarregadas também de concupiscências, de pecados, de carentes, disponíveis para essa loucura, junto à fome com a vontade de comer, que é o que a gente assiste nos nossos dias para todos os lados.